Aleluia! Bom dia, igreja! Que a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. E que cada palavra que você escutar essa manhã, deixa eu dar uma dica aqui para você. Cada palavra que você escutar essa manhã, que ela possa penetrar no seu espírito. Você precisa sentir. Isso faz parte do processo de aprendizado do ser humano. Você não pode só escutar. Você não pode só aprender na área cognitiva, na área intelectual. Mas você precisa sentir cada palavra, para que você consiga depois praticar. É os 3 princípios que a gente trabalha na celebração Kids: saber, sentir e praticar. Esse é o ciclo do aprendizado. E não adianta eu estar aqui ministrando, seja o Senhor falando através da minha vida, você sentado aí nessa cadeira, se você não conseguir absorver. Então valorize o seu tempo, valorize o meu tempo. Vamos valorizar e dar honra à palavra de Deus que vai ser trabalhada. Porque a palavra de Deus, nesta manhã, vai ser libertadora para você viver grandes milagres na sua vida. Mas antes que eu dê continuidade, eu preciso perguntar: quantos filhos e filhas de Deus eu tenho aqui esta manhã? Amém? Todos nós. Porque a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder. Então todos nós, uma outra hora, recebemos Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz. Mas muitos de nós não estamos fluindo nos milagres do Senhor. É claro que existem revelações para cada vida, existem momentos para cada um, mas num contexto geral, quando Jesus entregou-se na cruz do Calvário e nos deu esta autoridade, esta capacitação nele de se tornarmos filhos e filhas, então isso tem um grande significado, de vivermos de uma forma diferente, de uma forma que agrade a Ele. Por isso que eu tenho uma filosofia de vida, que se baseia na Bíblia, quando diz assim: olha, parar nunca, retroceder, ir para trás jamais, e avançar sempre. Mas como que eu vou avançar sempre? Que se diante de frustrações, problemas e desafios, o que eu faço? Eu paro. Eu paraliso. Uma situação se formou na minha frente. Eu estou passando por um momento em minha vida. Diga para mim esta manhã o que muitos de nós fazemos. Paramos. Ficamos com medo. Acovardados. Mas como então não parar? Ah, mas eu não paro. Mas tem pessoas que não param mesmo, mas elas só ficam andando em círculo na vida. Elas estão se repetindo o cenário, repetindo o cenário, repetindo o cenário. Se não é um cenário que ela já viveu na vida dela, é um cenário que ela já viu os seus pais vivendo. Aquela coisa assim, parece que eu estou vivendo o que os meus pais viveram. O que eu não gostaria, sabe? Tem pessoas que não param, porém elas ficam num círculo que não tem fim. E uma hora essa pessoa vai cansar. E uma hora essa pessoa vai parar. Mas esta manhã nós vamos entender o que é receber capacitação para vencer. E que capacitação é essa? Paulo, no livro de Filipenses, ou melhor dizendo, na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: eu gosto muito da tradução da Nova Linguagem de hoje, pela forma que ela aborda este texto, quando diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Será que esta manhã você pode dizer comigo? Diga comigo: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Agora pregue para o seu irmão, diga isso a ele: você pode enfrentar qualquer situação. Aí a grande pergunta esta manhã em cima deste texto bíblico é: que força é esta? Que força é essa? É uma força que foi demonstrada na cruz do Calvário.
E esta força gerou um presente maravilhoso chamado graça. Cristo, quando entregou a sua vida por amar a mim e a você, Ele manifestou ali a graça. A graça significa favor imerecido. Ele não morreu na cruz porque merecíamos. A gente, ser humano, tem muito dessa. Eu vou fazer alguma coisa pelo outro porque ele merece. Ele não vou fazer porque ele não merece. Não foi desta mentalidade que Cristo morreu na cruz do Calvário e Deus enviou o seu Filho unigênito. Mas foi pela característica dessa graça. E sobre uma dessas características, a graça, ela se manifesta de várias formas. A graça, pensa comigo para você entender, a graça é como fosse um bolo de aniversário recheado. Você já viu um bolo de aniversário, como que ele é delicioso? Mas você só vai saber se ele é bom ou não comendo. Mas não adianta você só comer o bolo, o recheio do bolo. Não adianta só você comer a cobertura do bolo. Não adianta só você tirar a cobertura, o recheio e comer a massa. Você precisa comer o bolo por completo. E assim como o bolo tem várias características, a cobertura, a massa, o recheio, o enfeite de cima para ficar bonito, assim a graça do Senhor tem várias características, formas que ela se manifesta. E esta manhã, uma das formas que eu quero trabalhar com você, e se você entender isso, a sua vida vai mudar. É que a graça, uma das características dela é força. E muitos entendem que é fraqueza. A graça existe porque eu peco e quando eu pecar eu posso ter perdão dos meus pecados. Sim, é uma característica dela. Mas não é fraqueza porque você peca. A graça é força para você não pecar. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, com essa força eu enfrento qualquer situação, é com essa graça, comendo desta graça, experimentando deste favor, porque muitos de nós vêm para a igreja, vamos para a célula, participamos dos nossos grupos de discipulados, mas com espírito de acusação terrível. Eu não mereço, eu tenho que dizer a você esta manhã para você, você é filho, você merece. Esses dias eu estava com um dos meus filhos, com o meu filho querido, e aí eu fui falar com ele, ele me respondeu assim, muito bruscamente. Foi muito estúpido. Na hora eu fiquei chateado, eu falei, poxa vida, eu faço de tudo para esse filho, né? Num bom sentido da palavra. E me responde assim. E aí eu saí, na hora que eu voltei, eu olhei para ele, eu não consegui mais sentir mais raiva. Eu fiquei lá e falei, ô meu filho querido, vamos almoçar. Somos filhos de Deus, mas muitas vezes estamos com um espírito de acusação e de condenação tão grande que nós não conseguimos comer da graça de Deus. E antes de trabalhar um texto bíblico com vocês, somente pessoas que experimentam a graça de Deus conseguem passar pelo que o nosso irmão Inácio, no século I, passou. O nosso irmão Inácio, ele era um bispo, um líder na igreja. E começou uma grande perseguição contra o povo de Deus. Isso é real, é uma história, tá? Está aqui no livro dos mártires, que eu estou compartilhando com vocês. E começou uma grande perseguição contra a igreja e ele foi preso. E a sentença, depois da prisão dele, foi dada. Que ele ia ser levado para Roma, no Coliseu, para ser devorado por feras. Ou seja, por leões. E no caminho da cidade dele para Roma, para o Coliseu, onde ele ia ser lançado para ser devorado por leões, ele começou a escrever várias cartas e várias orações também nesse percurso. E uma dessas cartas, ele diz assim, eu sou o trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus, que eu seja triturado pelos dentes das feras selvagens, até ser transformado no pão saboroso de Cristo. Ó a perspectiva de vida deste filho de Deus. Imagine eu e você sendo condenados, se no Brasil agora viesse uma perseguição, e você fosse pego aqui na igreja como cristão, e você fosse condenado à morte. Qual seria a sua reação e qual seria a minha?
Será que nós íamos se desesperar? E agora? Ah, Deus, cadê o Senhor? Por que eu? Cadê o Senhor? Me abandonou. E quantas das vezes nós fazemos isso quando o dinheiro acaba, quando somos roubados, quando perdemos um ente querido, indagamos de Deus, indagamos a ação de Deus, como se Deus não soubesse o que Ele estava fazendo. Mas uma pessoa que está cheia da graça, da força de Cristo, ela compreende o plano de Deus. Ela compreende a vontade de Deus. Ela compreende o agir de Deus. E ela reconhece que mesmo no momento de luta, de dor e de sofrimento, Deus está no controle de todas as coisas. E em 2 Pedro capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia comigo esta manhã? Diz assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Continuem o quê? A crescer, a se desenvolver, a comer mais desse bolo, a experimentar de uma porção maior. Isso significa o quê? Que quanto mais eu me aproximo, me relaciono, entro em intimidade com aquele que morreu na cruz, para que a graça fosse me favorecida, significa que mais eu cresço nessa graça. Quanto mais eu me relaciono com Deus. Eu vi o apóstolo agorinha dizendo na sua ministração do ofertório: gente, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, gente, é coisa de quem começou a vir na igreja hoje. É aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: são as coisas primárias da fé que vocês ainda, eu tenho que estar ensinando. Mas chegou a hora de aprender coisas maiores. Então um cristão, como da história que eu acabei de mencionar, Inácio, que foi morto por leões, por que ele conseguiu escrever uma oração tão cheia de força? É porque ele crescia na graça, ele experimentava mais da graça. Isso significa ele envolvia-se, ele crescia também no seu relacionamento com o Senhor. Quanto mais cheio de Deus, mais força você vai ter. Gente, a receita é fácil, mas a gente tem um jeito de complicar as coisas. Ai, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais o que me aconteceu agora, eu não aguento mais o governo, eu não aguento mais a pandemia, eu não aguento. Certa vez o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu estou a ponto de... Ele estava passando por uma luta tão grande na vida dele, o apóstolo Paulo. Ele diz assim: gente, eu estou assim, eu estou aqui traduzindo para as palavras de hoje. Ele diz assim: gente, eu estou tão desesperado, eu estou a ponto de ficar maluco já, com tudo que está acontecendo comigo. Mas, eu estou declarando a minha própria morte, para que Cristo reine em mim. Está aí. Por que o apóstolo Paulo estava no desespero tão grande? Primeiro é humano. E quando a gente deixa a nossa carne começar a falar, a dominar, a gente começa a entrar em desespero, em conflito, tudo fica difícil, o gigante fica maior, as dificuldades ficam maiores. E ele sabia da receitinha de como vencer aquilo. Quando ele diz assim: eu estou declarando a minha morte, é porque a minha carne está querendo dominar sobre mim, a minha carne está só vendo dificuldades, eu estou escutando mais a minha carne diante desses problemas do que o Cristo que vive em mim. Um problema muito de nós é que nós estamos andando muito no natural, estamos nos alimentando de medo, de tragédias. Por que governo? Porque é claro que a gente tem que ser pessoas atualizadas do que está acontecendo, mas não precisamos estar cheios disso, porque a coisa vai piorar.
Você já viu o terrorismo? De tudo antes começa. O terrorismo que existe antes de tudo. Isso me fez lembrar muito uma historinha que está em 1 Samuel 16, 17. Nos capítulos 16 e 17. De um menininho chamado Davi. Quem conhece a história de Davi e Golias? Todo mundo conhece aqui. Todo mundo conhece. Só que Davi, ele viu a oportunidade de ouro dele quando ele viu Golias. Enquanto todos estavam com medo, todos estavam apavorados. O que tem sido Golias? O que tem sido um problema para você? Como que você tem olhado os problemas na sua vida? Nossa, agora o negócio ferrou tudo. Meu Deus, agora estava difícil, vai ficar pior. A gente está num ano apostólico, 2021, que é o quê? Segurar com força nas promessas. Gente, a gente vai precisar do quê? Força. A gente vai precisar do quê? Experimentar mais da graça desse Deus. A gente vai precisar mais do quê? Como nunca antes entrar em Deus. Encher a nossa mente do governo de Deus. Estar no reino de Deus significa estar no governo de Deus. Ele é o nosso rei. Ele que governa as nossas vidas. Encher os nossos corações com fé. Encher os nossos corações com meditar nesta palavra aqui. Salmos não estava errado. No capítulo 1 dele. Não, Salmo não tem capítulo, né? No número 1 dele. Salmos não estava errado quando disse que era para nós meditarmos nesta palavra. De que quantas vezes ao dia? De dia e de noite. Pedro não estava errado quando disse que nós devemos orar de que forma? Sem cessar. A gente tem que decidir se a gente é cidadão deste mundo, se a gente é cidadão dos céus. E Davi, ele estava tão cheio, porque o texto diz no capítulo 16 que Deus tinha o escolhido. Deus te escolheu? Gente, Deus te escolheu. Isso faz alguma diferença na sua vida? Na minha faz. Deus me escolheu para um tempo como esse. Deus me escolheu para pastorear esse rebanho. Deus me escolheu para ser esposa daquele lindão. Deus me escolheu para ser mãe de Samuel e Josué. Deus me escolheu para abençoar outras vidas no campo empresarial. Deus te escolheu? Deus te escolheu. Assim como escolheu Davi, e Davi entendeu isso rápido. Mas quando Deus escolheu Davi, ele estava limpando esterco de animal. E aí, o texto diz que Davi, ele estava tão cheio, porque o texto diz que o Espírito de Deus começou a estar com Davi quando ele foi ungido rei. Então Deus escolheu Davi, ungiu ele, e mesmo assim ele continuou limpando esterco de animal, cuidando das coisas do seu pai. Até que um dia ele foi no campo de batalha, e quando ele chegou lá, estava todo mundo com medo. Talvez tenha situações na sua vida que você vai olhar, está todo mundo com medo. E Deus está esperando um corajoso, um Davi. E essa pessoa é você. Para você arrancar o medo. Para você ter autoridade. Para você ter ousadia. Para você ter poder. Para você ter o quê? Autoridade. A tua palavra tem autoridade. Então, Davi pega, olha aquilo e fala assim, olha, o que é que vai ganhar se matar aquele gigante ali? Aí um dos irmãos dele fala assim, o mais velho fala assim, fica quieto, menino. Tá você intrometendo, é que nem coisa de irmão mais velho com o mais novo, né? O irmão mais novo começa a perguntar das coisas, ele manda, fica quieto, você é muito intrometido. Você não sabe de nada. Aquele menino. E aí Davi fala assim, não, aí ele sai de perto, ele vai para outro soldado, ele diz assim, o que é que ganha se matar aquele homem? Davi não tinha obstáculo para ele. Davi não tinha problema para ele que seja grande demais, porque ele entendia que ele foi escolhido por Deus e o Deus que ele servia, que estava com ele. Aonde está Deus em você? Diga assim, Deus está aqui dentro de mim, está aqui, Ele está aqui, gente. E a Bíblia diz assim, maior é aquele que opera em nós do que aquele que opera no mundo. Maior é o Senhor em nós.
Só que o inimigo, ele faz um piseiro tão grande, um terrorismo para pautar medo. É que nem pincher. Bichinho pequeno, se você não está vendo a estatura dele, você fala, meu Deus, vai morder, vai estraçalhar se pegar alguém. É uma barulheira, é assim o inimigo. Ele faz um piseiro tão grande de ameaça, que na hora que você pega e fala assim, peraí, sangue de Jesus tem poder, bate o pé e começa a orar. O que começa? Ele sai que nem um cachorrinho, com o rabo entre as pernas, com medo do nome de Jesus, da autoridade de Deus. Mas antes ele bota o terrorismo em você. E Davi pegou, não tinha nada disso com Davi não. Ele pegou e chegou e falou assim, o que é que ganha? Ah, eu vou casar com a filha do rei, com aquela ali. Eu não vou ter que mais pagar imposto. Pagar imposto, gente. Quem aqui paga imposto sabe que tristeza que é. A gente faríamos qualquer coisa certa para não ter que pagar imposto. Ah, não pagar imposto, vai ter também dinheiro, bens. Cadê esse gigante? Peraí. Então, se eu me formar, é isso que vai estar me esperando? Vou dar conta sim, vou lá, vou estudar. Então, se eu passar naquele concurso, é esse salário que eu vou ter? Pera lá, eu vou estudar, eu vou passar. Ah, então... Se eu persistir, se eu usar a sabedoria que Deus me dá, no meu comércio, na minha empresa, eu resistir esses dias, depois, aqueles que sobreviverem, vão crescer, peraí que eu vou resistir, eu vou ficar, eu vou vencer. Sabe, quando os dias estão muito difíceis para mim, eu carrego uma foto de um passarinho. A gente tem que ter imagens falam muito, de um passarinho, não sei se vocês já viram, de um passarinho que fica assim numa cerca e parece que está chovendo com neve, e ele só baixa a cabeça e ele resiste. Eu digo assim, na vida tem momentos que a gente só tem que resistir, porque vai passar, porque passa. Mas a gente só consegue resistir se a gente tiver a força de Cristo, porque esse mundo está sem esperança, esse mundo está no desespero. Mas se Cristo estiver dentro de nós, se o reino de Deus estiver dentro de nós, se nós experimentarmos da graça de Deus, nós resistimos. Davi chegou diante do Golias e disse assim, eu vou matar você. Você vai me matar? Como assim você vai me matar? Você é um moleque. Você não está nem preparado. Mas Golias não sabia do treinamento dele antes, e nem ao menos que Deus ele servia. Ele falou assim, e Davi falou assim, quem que é você, problema, para afrontar o meu Deus? Você está tentando afrontar o meu Deus? Pera lá. Ele pegou lá o seu estilingue, né, funda, que chama na Bíblia, pegou as pedrinhas e deu um fim naquele problema, naquele gigante. Entenda algo, tudo que você precisa para vencer os problemas da vida já está com você, já estava com Davi. Você não precisa estar preocupado como Saul esteve com Davi, pega aqui a minha espada, pega a minha armadura, porque aquela espada e aquela armadura era para Saul, era para ele, por isso que ele conseguia carregar, não era para Saul. Não tenta pegar ferramentas de outras pessoas, que Deus fez foi para elas, foram forjadas para elas conseguem suportar, elas conseguem carregar, trazer para você. Não tenta ser o que as pessoas são, seja você. Deus te fez único. É porque se eu for igual fulano, eu consigo vencer, porque fulano vencer. Sim, você pode se espelhar nas atitudes que levaram ele para a vitória, mas ser igualzinho ele, você não pode. Tudo que você precisa para vencer já está aí com você. Você só precisa reconhecer. Já está comigo. O que eu preciso já está comigo. E o Espírito Santo está falando no seu coração que você já tem. E você não tem observado que você já tem. Você só precisa acreditar. Você só precisa romper. Você só precisa ir em nome de Jesus. Antes de Davi enxergar Golias, ele estava cuidando de ovelhas. Mas quando viu Golias, ele viu uma porta para o trono. Você nunca escapa de uma batalha. Você deve simplesmente aprender a lutar. Entre você e o seu futuro há uma luta. Suas lutas decidem suas recompensas.
No último livro da Bíblia, o Apocalipse, as únicas pessoas que Deus abençoa e promove são os vencedores. Até que você tenha uma luta, Deus não está autorizado a promovê-lo ou abençoá-lo. O tamanho da sua luta revela o tamanho da sua recompensa.